bem, em paz, com saúde, agradecendo pela companhia de vocês nesses estudos de quarta-feira, que sempre foi o dia inicial dos nossos estudos do NEP, desde janeiro de 2013, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos tem concedido nesses estudos, onde tanto estamos aprendendo agora com o livro Paulo e Estevão. Nós rogamos o amparo dos bondosos benfeitores espirituais do nosso grupo espírita, para que possam passar pela casa de cada um dos participantes, levando a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam no ambiente de nossa casa. Mais uma vez, desejamos que esses momentos possam ser de muita paz e harmonia, de muitos aprendizados para todos nós nos dois campos da vida. E para a nossa prece de abertura, hoje é a vez da Rosana. Por favor, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Elevemos o nosso pensamento em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Aos nossos benfeitores amigos que nos trazem essas leituras, essas lições maravilhosas para o nosso alento, para a nossa esperança. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo, mais uma noite aprendendo os seus mandamentos, para nós trilharmos o seu caminho com muita esperança, com muita fé. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco essa noite. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Bem, esse é o nosso encontro de número 49, estudando Paulo e Estevão. Então, hoje nós temos mais algumas novidades aqui na sequência do nosso texto. Eu vou sair dessa página primeiro, voltando lá no Skype, porque na semana passada a gente mostrou para vocês onde ficava, possivelmente, onde era a localização da igreja de Antioquia. E eu vou falar, pai, agora. Espera um pouquinho, tem um áudio ligado. Opa. Pronto. E nós não conseguimos mostrar para vocês como era dentro da igreja. Então, eu consegui de uma outra maneira, e é o que eu vou mostrar para vocês primeiramente, para que a gente possa, para que todos vocês possam ter uma ideia de como era interiormente a igreja de Antioquia. Aqui, ó. Apareceu a imagem para vocês? Sim, Malu, tá ok. Quem está mostrando? Então, aqui, gente, olha lá fora, né, é o pátio de entrada, e aqui a gente pode ter uma ideia, tá vendo que o local era escavado numa rocha. Então, aqui a gente vê lá a altura do teto. Lá, vamos fazer aqui um giro de 160 graus, colunas bem altas, olha lá, olha. Mas o espaço em si não era tão grande, né? Então, podemos aqui fazer um giro de 360 graus, vendo aqui que realmente ela era escavada na rocha. Olha lá. Aqui é chamada de Igreja de São Pedro, depois é que surgiu esse altar, e aqui em cima a imagem de São Pedro, uma pequena imagem de São Pedro. E aqui a gente vê também que tem lá no fundo, olha, mais uma passagem para alguns cômodos, algumas pequenas salas que ficavam lá por dentro. E a gente pode ver que realmente o local era muito simples, não era gigantesco, é bem alto, né? Aqui, ó, voltando aqui no chão,
e as colunas bem altas, lá, olha, né, formando aqui a entrada. Então, como a gente pode ver, tem lá uma pessoa, né, responsável ali pela guarda do lugar. Então, a gente vê que o espaço, gente, não era gigantesco como a gente vê hoje nos templos religiosos, né? Em vários templos religiosos, tanto católicos, protestantes, evangélicos e de outras crenças, mas a gente vê que aqui o espaço poderia ali abrigar talvez umas 50 pessoas, mais ou menos, né? Talvez alguns bancos na época para que pudessem se sentar, mas era assim, tá bom, gente? O espaço dentro da igreja de Antioquia, cavada na rocha, como a gente pode ver aqui pelas paredes do fundo, né? Olha, né? Dá bem para ver aqui o interior e que a passagem ali de algum cômodo, tá bom? Então era aqui que eles se reuniam, naquela época, num local bem distante do centrão da cidade, né? Muito bem, então, mais uma vez eu saio daqui e voltando ao livro Paulo e Estevão, gente, nós paramos, chegamos a ler aqui o parágrafo número 15, com a sugestão de Lucas de chamar os seguidores de Jesus de cristãos e a palavra cristianismo substituindo a palavra caminho. Outra coisa, a igreja de Antioquia, ela era caracterizada por muitas revelações. Olha o que ele diz aqui, como Emmanuel cita aqui, olha. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo, e nós já chegamos a comentar, inclusive com uma nota, dizendo que Espírito Santo, vamos esquecer a história da Santíssima Trindade. Esquece isso. Espírito Santo, como nos informa Emmanuel, inclusive lá no livro O Consolador, é uma coletividade formada pelos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, são espíritos santificados. Não tem nada a ver com o título de santo, o ritual de santificação da Igreja Católica, a Santíssima Trindade, de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nada disso. Esses irmãos que profetizavam, segundo Emmanuel coloca aqui, nada mais eram do que médiums inspirados ou por meio dos quais espíritos elevadíssimos conversavam com os frequentadores daquela assembleia. Um deles se chamava Agabo, que recebeu uma mensagem referente às tristes provações pelas quais Jerusalém iria passar. A igreja em Jerusalém, a casa do caminho em Jerusalém. E de tal modo que os orientadores ficaram muito impressionados. E por insistência de Saulo, Barnabé mandou um mensageiro para Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. E depois esse emissário voltou a Antioquia, foi até Jerusalém, entregou a mensagem a Simão Pedro, voltou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia aos apelos generosos, ou seja, dá a impressão até que Simão Pedro não acreditou muito, porque até então parecia que estava correndo tudo bem na casa do caminho em Jerusalém. O que eu quero destacar aqui, gente, é o seguinte: Saulo, em Antioquia, estava tendo a oportunidade de conhecer de perto a mediunidade e as várias modalidades de mediunidade.
e as várias formas pelas quais os espíritos superiores, os espíritos bondosos, se comunicavam com eles. A maioria das comunicações eram de instruções, orientações para aquela comunidade nascente de cristãos, num mundo onde a crueldade, o desgoverno, era o arroz com feijão de todo dia. A gente diz que hoje as coisas estão complicadas, porque certamente não conhecemos como era complicado naquela época, 2000 anos. Então, muitas das comunicações, das profecias, ou seja, há uma modalidade de mediunidade que é da pré-cognição, a pré-ciência ou a profetização, mas com o objetivo de orientar aquela comunidade de cristãos. Porque, gente, eles só tinham em mãos os ensinamentos de Jesus, eles não tinham outras orientações para manter uma igreja num meio onde imperava a crueldade, os vícios e todo o cortejo de crimes. Então, eles contavam com o meio dos muitos médiuns que participavam dessas assembleias. Foi por isso que depois Saulo escreveu na sua epístola aos Coríntios, falando: há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. E ele relaciona. Por quê? Porque ele viu, vivenciou, presenciou essas comunicações na igreja de Antioquia. Então vejam que com tudo isso, o caráter cristão de Saulo se formava de uma maneira muito diversa, muito diferente da maneira como se formou a vivência cristã dos apóstolos em Jerusalém, porque eles conheceram Jesus homem. Saulo conheceu Jesus no seu esplendor espiritual. Saulo descobriu que aqueles que desencarnam têm um corpo espiritual. Como que ele descobriu isso? Naquela vez em que, em desdobramento, um fenômeno de emancipação da alma, ele conversou com Abigail e Estevão. Por isso que ele vai falar, há corpo corruptível, há corpo não corruptível. E depois a igreja de Antioquia, as comunicações, as profecias, as orientações de espíritos elevados, orientando aquela comunidade cristã. Por isso, a formação cristã de Saulo foi muito diferente da dos apóstolos que conviveram com Jesus. Tá certo, gente? Então, foi aqui que nós paramos, quando esse mensageiro foi de Antioquia até Jerusalém. Bom, se ele foi a pé, ele andou mais de 700 quilômetros para chegar e mais de 700 para voltar. 1.400 quilômetros ele percorreu. Se ele foi de barco, de navio, chegou mais depressa. Aqui não fala de que maneira ele chegou até lá, mas a distância entre Antioquia e Jerusalém é de aproximadamente 700 quilômetros e mais um tanto, né? Então, nós vamos continuar aqui do parágrafo 16, é a Rosana que vai começar a leitura para nós. Pode ser, Rosana? Está tudo tranquilo aí com vocês? Sim, sim, pode ser. Por favor. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público,
Herodes Agripa não lhe tolerava as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus exasperavam-se contra as nações de liberdade religiosa. Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias, enquanto a perseguição cruel apertava o cerco. Inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe às portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Isso, então vejam, gente, que aquilo que Agabo disse na profecia que ele recebeu, na mensagem que ele recebeu, sobre as provações que iriam cair sobre Jerusalém, tinham acontecido. E aí, Pedro, que no começo talvez não tenha dado tanta importância, escreveu para a igreja de Antioquia, contando as notícias. Ou seja, um portador, alguém de Jerusalém, foi para Antioquia. E Pedro conta os últimos acontecimentos. Então, aqui, gente, este Tiago, lembrando que agora são 2 Tiagos. Tem o Tiago, filho de Alfeu, muito ligado ainda na Torá, e com quem Saulo não tinha conseguido se aproximar, não tinham conseguido uma aproximação de amizade, de simpatia entre eles. Um grande defensor da lei de Moisés era Tiago, filho de Alfeu, que já participava desde o começo na Casa do Caminho, com João e Pedro. Este Tiago que aparece aqui é o Tiago maior, o irmão mais velho de João Evangelista. E os 2 eram filhos de Zebedeu. Só que Tiago ficou na Galileia, sem saber o que acontecia em Jerusalém, com os outros apóstolos, com a pressão recebida por parte dos fariseus. Herodes Agripa era o rei na época, filho de Herodes o Grande. E quando Tiago foi para Jerusalém, ele falava sobre o reino dos céus abertamente, com toda a franqueza de alguém que tinha convivido com Jesus, na simplicidade de um galileu, mas não acostumado com a vida em Jerusalém e com a pressão exercida a pressão exercida pelos fariseus. E isso acabou desagradando Herodes Agripa. E o que ele fez, então? Condenou Tiago, é o Tiago maior, irmão de João Evangelista, à morte. Então, dos 12 apóstolos, tirando Judas, que se matou, dos 11, Tiago maior foi o primeiro discípulo de Jesus que morreu, martirizado, a golpe de espada, como ele diz aqui, olha, e que foi um verdadeiro, aqui, foi um verdadeiro, assim, acontecimento, né? A morte dele em praça, onde que está escrito isso aqui, gente? Do farisaísmo,
já não estou conseguindo achar aqui que ele foi abatido em praça pública. E depois disso, voltaram as sofrer a pena de morte em grande espetáculo. Aqui, aonde? Aqui em cima? Ah, aqui, tá aqui, ó, tá certo. Ah, já achei. Sofrer a pena de morte a golpe de espada em grande espetáculo público. Então, era realmente um acontecimento, né? Que agregava um monte de curiosos. E por causa disso, né, com as palavras de Tiago Maior, voltaram as perseguições. E além das perseguições, a fome e epidemias. Façam uma ideia, gente, de quantas epidemias aconteciam na época. E muitas delas por falta de higiene. Né? A água, a cólera, que é a água poluída, os problemas intestinais, os problemas trazidos pelos ratos. Era algo assim inimaginável para nós. Quantas doenças, os insetos, pernilongo, pulga, quantas dificuldades de ordem material eles não lidavam. Então também faltavam recursos materiais para eles. E enquanto isso, a igreja de Antioquia crescia materialmente também. Então, Pedro, nessa carta que enviou aos irmãos de Antioquia, pedia ajuda também de ordem material, pela situação que eles estavam vivendo. Então, voltam as perseguições de novo, voltam os sofrimentos outra vez, né? Que dureza, né, gente? Alguém quer fazer algum comentário desse trechinho? Então, realmente, o que aquele médium profetizou, né, através de uma mensagem trazida por algum benfeitor espiritual, prevendo aquelas perseguições, o sofrimento que se abateria sobre a comunidade cristã de Jerusalém, realmente aconteceu, tá bom? Pode continuar mais um pouco, Rosana. Tá bem. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro, que é Barnabé, né? Sim. Alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz, né? Muito difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Gente, esse prazo de tempo, Rosana, eu fico pensando, quantos dias para percorrer 700 quilômetros? Porque não era estrada asfaltada, né, gente? Eram trilhas picadas, né? Quantos dias de caminhada para percorrer 700 quilômetros? É muita coisa, né, gente? Então já ficou decidido que Barnabé, junto com Saulo, iriam para Jerusalém, levando os recursos materiais, inclusive financeiros, angariados na igreja de Antioquia, para ajudar a igreja em Jerusalém. Eu estou usando o termo igreja, gente, mas vamos deixar bem claro, não era igreja católica, nem evangélica, nem protestante.
porque a palavra igreja vem de eclesia, que em grego significa assembleia, tá bom? Então, eram as comunidades cristãs da época. Pode continuar mais um pouquinho, Rosana. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu, né, que é o Tiago maior. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro. Prócoro era aquele diácono, né? Sim, que recebeu Saulo, né? Quando ele foi lá a primeira vez. Exatamente. Que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso, sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes, né? Os seguidores de Herodes. No entanto, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo-o à liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato da sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no, então, a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente, né? A igreja iniciante, Jope, a normalidade da situação. Quer dizer, até resolver a situação, que ele voltasse para lá, né? Prócoro contou com o apóstolo, relutara em aquecer, consentir, né, a esse alvitre, a esse parecer do mais prudentes. João e Felipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração a personalidade de Tiago. Só que esse Tiago era o Tiago, filho de Alfeu, aquele que era um profundo adorador das leis de Moisés. Sim. Que pelas suas atitudes de profundo ascetismo, né? Ascetismo é aquele que não aceita, que flagela o corpo, faz jejuns frequentes, né? Para alcançar a busca da perfeição moral e espiritual, né? Que é o preceito moral que ele tinha na época, né? Certo. Impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Nossa, ele queria ser assim, né? Que ninguém chegasse perto. Mas no final das contas era o que salvava a comunidade, né? De mais ataques por parte dos fariseus. Sim. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe à insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Isso. Gente, isso daqui vem mostrar para a gente que o que importa é a tarefa, é a obra, não o obreiro. Se Simão Pedro ficasse, toda a comunidade estaria comprometida e ele seria preso novamente. Então, ele concordou por solicitação, por sugestão de Tiago, filho de Alfeu, para ir para Jope, lembrando que Jope, de Jerusalém para Jope, Jope era à beira do mar. Entre Jerusalém e Jope ficava a casa onde Abigail vivia, com seus pais adotivos, Ruth e Zacarias. Então,
Então, gente, isso leva a gente a pensar muito nessa questão. A obra, a obra em benefício aos que sofrem é superior ao obreiro. Então, para não prejudicar, embora ele partisse de coração, fosse embora de coração partido, de ver a situação, a casa cheia de gente, de enfermos, famintos, mendigos, andrajosos. Faça uma ideia, né, gente? A quantidade de pessoas que acorriam para aquele lugar porque não tinham onde pedir ajuda. Pedro concordou com a sugestão de Tiago, e nessas alturas do campeonato, João e Felipe já tinham ido embora. Lembrando que João depois foi embora da Casa do Caminho e foi embora para Éfeso, na Grécia, e depois levou Maria, mãe de Jesus. Felipe, não sei para onde ele foi. Mas, então, ali estavam só Tiago e João Evangelista e os outros auxiliares, entre eles Prócoro, que foi o mesmo que recebeu Saulo de Tarso quando Saulo voltou à Casa do Caminho pela primeira vez, depois da sua conversão a Jesus. Gente, Emmanuel fala aqui superficialmente da prisão de Pedro, mas nós vamos dar uma parada nesse momento, e eu agradeço sua leitura até aqui, Rosana, tá bom? Que já chegamos aqui até as 8 horas, e eu vou passar, então, a leitura agora para Tiago. Agora é o Tiago é o Tiago Lopes que participa dos nossos estudos, certo, gente? Olha quantos Tiagos aqui participam nas nossas lições de nossos textos de hoje. Gente, vale a pena ler no livro Atos dos Apóstolos a descrição da prisão de Pedro. Os Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas. Então, vale a pena, porque Emmanuel, ele comentou assim, bem, meio superficialmente, mas a gente precisa conhecer melhor os detalhes. Então, agora, Tiago, vou passar para você a leitura deste capítulo 12, onde é narrada a prisão de Pedro. Já está dando aí para vocês enxergarem, gente? Agora eu estou no livro Atos dos Apóstolos. Tá dando para ver aí, Tiago? Oi, Maruísa, boa noite. Boa noite. Sim, tá dando para ver, sim. Pode começar, então. Capítulo 12, versículos e sumário. E neste mesmo tempo, o rei Herodes enviou tropas para maltratar alguns da igreja. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Eram então os dias dos pães asmos. Vendo que agradava aos judeus, mandou prender a Pedro, que preso foi posto no cárcere, sendo guardado por 4 gadrigas de soldados, com intenção de o apresentar ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja orava por ele a Deus sem cessar. Entretanto, quando Herodes estava para o apresentar nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atado com 2 cadeiras, e os guardas à porta vigiavam o cárcere. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma claridade naquela habitação, e tocando a Pedro num lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram as cadeiras das suas mãos. E o anjo lhe disse: Pega a tua cinta e calça as tuas sandálias. E assim fê-lo Pedro. E o anjo lhe disse: Põe sobre ti a tua capa e segue-me. E saindo, o ia seguindo, e não sabia o que se fazia por intervenção do anjo, era assim na realidade, mas julgava que estava tendo uma visão. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que conduz à cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E saindo, caminharam juntos ao longo de uma rua, e logo depois o anjo o deixou.
Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. E considerando isto, foi ter a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos estavam congregados orando. Quando ele bateu a porta, uma moça por nome Rode, tendo escutado, veio à frente. É assim que conheceu a voz de Pedro, com um alvoroço, não lhe abriu logo a porta, mas correndo para dentro, foi dar a nova de que Pedro estava à porta. Eles, porém, lhe disseram: Tu estás louca. Mas ela asseverava que assim era. Eles diziam: Deve ser o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater. E depois de lhe terem aberto a porta, então o reconheceram e ficaram pasmados. Mas ele, tendo-lhes feito sinal com a mão que se calassem, contou-lhes como o Senhor o havia livrado da prisão e disse-lhes: Fazei saber isto a Tiago e aos irmãos. E tendo saído, foi para outro lugar. Sendo já era dia, houve não... Peraí que eu me perdi aqui. Sendo já era dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha sido feito de Pedro. Isso, até aí só, até aí é o que interessa para a gente. Só lembrando de novo, gente, aqui, olha, fazei saber isto a Tiago e aos irmãos. Ele estava se referindo a Tiago, filho de Alfeu, que tinha ficado na casa do caminho, né, tomando conta lá dos doentes, enfim, dos que estavam sob os cuidados daquele lugar. Agora, gente, quero voltar aqui, ó. Só uma palavrinha aqui diferente, cadê? Quadrigas. Quadrigas é o tipo de uma carroça conduzida por 4 cavalos. Então, Pedro foi para a prisão super escoltado por uma grande escolta de guardas. No lugar onde ele estava atado com 2 cadeias e os guardas à porta vigiando o cárcere. E aí vem um anjo do Senhor, ou seja, um espírito elevado que se aproxima de Pedro e fala para ele: levanta-te depressa. E aí caíram as cadeias da sua mão, ou seja, as correntes se soltaram. Pega a tua cinta, calça as tuas sandálias, põe sobre ti a capa e segue-me. A pergunta que não quer calar: como é que o anjo saiu com Pedro do cárcere sem fazer um barulho para abrir as portas, abrir os cadeados, até chegarem na rua do lado de fora? Como que foi feito isso, gente? Então, esse anjo do Senhor, um espírito elevador, vou usar uma palavra muito comum para nós hoje, teletransportou Pedro para fora da prisão. Porque se o anjo abrisse os cadeados e fosse abrindo as portas até chegar do lado de fora da prisão, os guardas teriam acordado. Ninguém viu Pedro saindo, nenhum barulho foi feito. Então, este espírito elevadíssimo envolveu Pedro na sua luz e teletransportou Pedro para fora da prisão. Dá para imaginar, gente, um fenômeno desse? Como é que o espírito iria abrir os cadeados? Qualquer barulho nesse sentido iria acordar os soldados.
Tanto é que foi uma situação que Pedro achou que ele estava sonhando. Ele só caiu em si quando ele chegou na rua. E quando estavam na rua, do lado de fora da prisão, Pedro foi em busca de Maria, que devia ser uma conhecida sua, mãe de outro João, que é o menino João Marcos. O mesmo João Marcos que escreveu um dos evangelhos. E aí ninguém acreditava que era Pedro, que tinha saído da prisão. Saiu da prisão como? O anjo transportou Pedro para fora. De que jeito? Só encontro uma palavra para descrever esse fato, gente. Ele foi teletransportado. O anjo transportou Pedro, envolveu Pedro na sua luminosidade e pôs Pedro para fora da prisão. Porque se ele mexesse um cadeado, os soldados iriam acordar. E quando eu olho a igreja de Antioquia, eu fico pensando, não dá para acreditar que homens, pessoas como aquelas, viveram aqui na Terra, com tamanha elevação espiritual. E Emmanuel comenta um versículo desta passagem. Essa daqui, olha. Quando Pedro se reconhece na rua e o anjo vai embora. Aqui, ó. Emmanuel comenta essa frase. Então, é isso aqui que eu vou abrir agora. Esse texto, Tiago, para você ler esse texto para nós, tá bom? Espera só um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem em Atos dos Apóstolos, gente? É como se fosse um fenômeno de transporte, que os espíritos, é um fenômeno de efeito físico. O espírito simplesmente transportou Pedro para fora da prisão. Tá bom? Maruísa, Oi, pode falar. Pode falar. Não, eu endosso completamente a sua explicação. É fantástica, perfeita. A hora que eu estava lendo, eu tive a impressão, a sensação de que tinha acontecido um fenômeno, um efeito semelhante ao domingo de Páscoa, onde também não sou conhecedor profundo disso, não sei como explicar, mas quando o Cristo removeu a pedra e os soldados meio que embriagados, eles nem viram, né? Eu tive a sensação de que poderia ter sido dessa forma. Também com Pedro, entendeu? Isso. Gente, assim, eram espíritos de muita elevação espiritual. Até mesmo os discípulos, para merecerem isso, para serem merecedores de uma ajuda espiritual desta categoria. Mas vamos ver o que Emmanuel fala. Eu vou abrir o texto ainda, viu, Tiago? Só um minutinho. É no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 100. Aqui, ó. Já apareceu aí para vocês, gente? Sim. Então, Posso pode começar? ler, Tiago. Pode começar, por favor. Auxílios do invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos 12:10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, não importa o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam um interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração
constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes pressões no momento oportuno, mas é imprescindível, não se vicia o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Emmanuel. Isso. Pode comentar e os demais podem colocar suas dúvidas, seus comentários também, gente. Bom, Maruís, eu acho que o texto ele é bem direto, né? O Emmanuel faz uma explicação bem sucinta aí no começo, de que os diferentes caminhos religiosos, eles classificam, né, essas ajudas do alto por seus nomes específicos, mas na essência elas representam o mesmo, né, a mesma coisa, mas que nós, né, os alunos, nós que passamos por essas situações difíceis, de barbárie, de precariedades, embora essas influências do alto existam, nós não devemos, né, ficar esperando por elas o tempo todo. Né? Sim. Se nós formos agraciados, né, por alguma dessas bênçãos, devemos agradecer e continuar caminhando, trilhando o nosso caminho, mas que na maioria das vezes nós temos que trilharmos por nós mesmos. Né? Eu entendi isso do texto. Assim, no momento mais difícil, onde nós não temos condições de fazer nada, de pés e mãos amarrados, como estava Pedro, aí é que os benfeitores espirituais intercedem por nós. Mas depois eles deixam a gente seguir o caminho usando da nossa própria liberdade, né? Então é assim que Emmanuel comenta e ele fala, né, gente? Aquela, sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo que o liberta, ou seja, ele fez Pedro atravessar as paredes, as grades, sem causar nenhum barulho. É o que a gente chama de teletransporte, certo, gente? Para vocês verem, envolveu o Pedro na luz que ele trazia e ninguém acordou, nenhum guarda acordou, ninguém escutou nada. No dia seguinte, quando acordaram, cadê Pedro? Certo, gente? Tá bom? Então, tá ótimo, Tiago. Obrigada por essa leitura, viu? Imagina. Nossa, eu vou sair daqui também e voltar aqui no nosso texto, então, do Salmo. Nós temos 10 minutinhos ainda e acho que eu vou passar um pouco a leitura agora para a Celina, Tiago, só para ela ler mais 1 ou 2 parágrafos aqui para a gente terminar, tá bom? Muito obrigada, Tá bom, viu? Imagina, que agradeço. Pessoal, alguma coisa, cuidado para não misturar os Tiagos que aparecem aqui, tá bom? Pode continuar, Celina, fazer o favor, no parágrafo 19 agora. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu.
O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se notar desde logo os receios e inquietações. Repetiu as informações de Prócoro, em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades. Invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu. Referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. Pode comentar um pouquinho esse parágrafo aí, Celina, pela importância do que Eu imagino, sabe, a surpresa de Paulo e Barnabé ouvir o relato do Tiago. Meu Deus, estava se voltando tudo como que era. Não se podia mais falar do Evangelho sem falar da... Gente, estava se regredindo aí, era realmente uma regressão de todas as conquistas, de todo o legado de Cristo. Imagina a surpresa deles, né, Malu? Então, como ele fala aqui, como o Tiago, o filho de Alfeu, está comentando, a necessidade de transigência, ou seja, de concordar, de aceitar, mesmo a contragosto, aquilo que as autoridades religiosas de Jerusalém determinavam. Olha, vocês querem ter uma casa para cuidar dos doentes, dos abandonados, das crianças, órfãos, viúvas? Não tem problema, pode continuar. Mas é proibido falar do Evangelho sem se referir à lei de Moisés. Então Tiago, que era um profundo devoto, vamos dizer assim, um profundo devoto não, tinha um grande respeito pela lei de Moisés, precisou modificar algumas coisas, começando pelas pregações. Só podiam ouvir as pregações, ou seja, falar do Evangelho com base na lei de Moisés, somente homens e homens circuncidados. Se não tivesse passado pela circuncisão, não podia participar. Olha que situação, gente. Então, a Casa do Caminho havia se transformado numa sinagoga, onde a prioridade era ensinar a lei de Moisés. E isso, agora, vejam a diferença do que eles encontraram em Jerusalém e do que eles viviam em Antioquia. Completamente diferente. Mas, de qualquer modo, sendo Tiago, filho de Alfeu, o dirigente príncipe, na ausência de Pedro, era o que respondia pela Casa do Caminho, e sendo ele um grande seguidor da lei de Moisés, os fariseus não importunavam para que a obra de assistência pudesse continuar. Mas o evangelho já tinha ficado de lado, pelo menos lá na Casa do Caminho. Então, vejam que situação difícil eles vivenciavam aquela época. Celina, o parágrafo seguinte é um pouquinho extenso, mas talvez dê para a gente terminar aqui, porque ainda faltam 5 minutos, então vamos mais um parágrafo aqui para terminar a nossa noite de hoje. A ausência eventual de Simão transformara a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu
elevado à chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria, Maria Marcos, mãe de Filipe, que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao Evangelho. Ali se reuniam, à noite, às ocultas, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua afeição mais pura, não sofressem solução de continuidade. Isso, até aí só, Celina. Vamos parar aí no parágrafo 21. Então, aqui, gente, João... Aqui cabe muito bem, né, Malu? Nada é por acaso, né? Eles não ficaram na casa então, do caminho por alguma razão, né? Sim, então, gente, Maria Marcos era irmã de Pedro, né? João Marcos, filho de Maria, portanto, era sobrinho de Pedro. Pelo menos foi o que eu entendi. O discípulo de Pedro, Barnabé, foi procurar a casa de sua irmã, Maria Marcos. Então, acho que era irmã de Barnabé, né? Então, é verdade. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Tá certo, me confundi aqui. Bom, pode terminar, Celina, seus comentários, mais um minutinho, que daí a gente encerra. Não, Camila, por favor, complemente. Eu só falo que o acaso não existe, né? Tinha algum motivo deles não ficarem na casa do caminho, que eles estranharam, né? Que não foi feito o convite para eles pernoitarem. Certo. E foi nessa casa onde realmente estava acontecendo o estudo do Evangelho. Isso, né? Isso. Então, aqui, gente, a gente também descobre que muitas das reuniões, das pequenas assembleias cristãs eram formadas no meio da família, num círculo familiar. Então, vejam, tem a Casa do Caminho, tinha a Igreja de Antioquia, tinha os irmãos lá em Damasco, também na casa de uma lavadeira, vocês se lembram? E era Ananias que conduzia as reuniões, a palestra, o atendimento aos doentes na casa de uma lavadeira em Damasco, só pessoas muito simples e sofridas, e ali na casa de Maria Marcos, ali Saulo se lembrou daquela reunião na casa da lavadeira, em Damasco. O ambiente era completamente diferente. Então, muitos agrupamentos cristãos começaram a se formar no meio familiar, entre amigos, parentes próximos. Era o que estava acontecendo ali com a família de Maria Marcos, uma dedicada trabalhadora para o Evangelho. E olha, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados. E nem hesitou em abrir as portas de sua casa para as reuniões em torno do Evangelho. Que coisa, né, gente? Então, nós temos aqui 3 modelos. A Casa do Caminho, a Igreja de Antioquia, com recursos e muitas manifestações mediúnicas, e as reuniões simples na casa de alguma família, tá bom?
Nós paramos por aqui, já em cima da hora, agradecendo a vocês pela leitura. Eu retorno aqui, então paramos no parágrafo 21, tá bom? Retorno aqui, então, a nossa tela do Skype e pedindo ao Tiago para fazer a nossa prece final. Pode ser, Tiago, por favor? Sim, pode ser sim. Então, chegamos ao término de nossos estudos da noite e elevemos nossos pensamentos ao Pai Celestial mais uma vez, agradecendo as bênçãos e as luzes em forma de ensinamentos recebidos nessa noite. Agradecemos também, Senhor, a vossa proteção, assim como agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, purificando-nos e ampliando na medida das nossas possibilidades a capacidade de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as nossas limitações, os nossos medos, a fortalecer nossas emoções, a equilibrar nossos sentimentos, a ponto de nos tornarmos espíritos mais benevolentes, indulgentes e com capacidade de perdoarmos a todas as ofensas que invariavelmente nos são endereçadas. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, queridos irmãos, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, profundas reflexões em torno daquilo que lemos hoje e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez, senhor José, pela gravação.